Fala, galera do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estão assustados aí com o meu grito? Eu falei alto aí porque eu comecei uma gravação, então estou cumprimentando todo mundo novamente. Estarei explicando agora uma das tarefas de casa. Então, veja só. Vou compartilhar aqui. O fim da escravidão no Brasil. Vocês vai fazer uma leitura desse capítulo 16, que fala sobre a escravidão no Brasil. E aí vocês vão conhecer alguns fatos importantes que marcou esse fim da escravidão no Brasil, correto? E aí tem algumas leis, leia sobre essas leis. E aí, preste atenção qual é a página. Na página 125 do livro de História, tem a proposta de uma pesquisa. Gente, veja só, pesquisar nessa época de pandemia é tudo de bom, porque você está em casa, você tem os seus aparelhos aí para realizar uma pesquisa muito completa, e é uma pesquisa bem legal. Pesquise sobre a existência de elementos da cultura africana em seu cotidiano. Será que ficou para nós da cultura? Cultura é alguns hábitos, alguns costumes, música, a nossa fala, o nosso vocabulário sobre a cultura africana. Nossa, agora de cabeça você não saberia responder. Mas preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Pesquise. É para você realizar uma pesquisa e responder essa página 125. Ok? Beleza? E aí, atividade 2 da página 125, não precisa fazer. Somente você vai fazer a pesquisa. Tudo bem? Então, estou só explicando o que será uma das atividades de história hoje, e nós vamos deixar histórias e vamos partir para a região sudeste, em geografia. Bora lá? Bora todo mundo entrando no avião aí, indo para a região sudeste. Na página 240. Página 240. Região Peguei. Aspectos humanos da região sudeste. Então, nós vamos continuar conhecendo alguns aspectos aí da região sudeste. Eu não te ouvi direitinho. Fala novamente. Seu áudio está muito baixo. Melhorou agora? Sim. É porque o microfone estava para baixo. Ele cai aqui na minha roupa, ó. Deixa eu colocar uma gola aqui, igual o Silvio Santos, que aí ele fica para cima. Melhorou? Agora eu sou o Silvio Santos, da região sudeste. Página 240. Deixa eu ver quem não participou da leitura. Ana Laura, lê a página 240 aí para nós. Só o que está acima da tabela, minha querida. Tá bom. A população. A região sudeste é populosa, urbanizada, mais de 90% da população reside nas cidades. Observe na tabela a seguir como o Sudeste apresentava em 2015. O índice de população urbana mais elevado entre todas as regiões. Então, o que a Ana Laura disse aí é que nessa tabela está indicando, tem o índice que a população da região sudeste, elas moram mais na área urbana, eles moram mais nas cidades, não foi isso? E aí, dando continuidade nesse assunto, formação da população da região sudeste. Dessa página 241, vocês vão ressaltar, vocês vão sublinhar os 2 primeiros parágrafos, que será lido pelo Enzo. Vamos ler, Enzo?
os 2 primeiros parágrafos. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. População urbana. Ô, Enzo, 65, Enzo, 73. página 241. É para você ler os 2 primeiros parágrafos da página 241. Para entender que o Sudeste destaca em relação ao desenvolvimento econômico e à concentração populacional, é preciso lembrar alguns momentos importantes da história dessa região. No século XIX, muitos europeus, principalmente italianos, imigraram para a região com o objetivo de trabalhar em fazendas de café. Além disso, o processo de industrialização do Brasil concentrou-se no Sudeste e atraiu um grande número de pessoas, além de imigrantes de outras regiões do país, imigrantes japoneses, espanhóis, entre outros de diversas nacionalidades, passaram a viver na região Sudeste, sobretudo a partir do século XX. Para aí só um minutinho, espera só um minutinho. Pessoal, Nos vocês 4 observaram... estados que compõem a região. Enzo, só um minutinho. Vocês observaram aí na leitura do Enzo a presença do conteúdo lá de história, a presença daquele conteúdo que nós estudamos na aula anterior, de história, quando diz assim, ó, no século XIX, muitos europeus, principalmente italianos, vieram para essa região sudeste com o objetivo de trabalhar nas fazendas de café. Vocês observaram que lá na história do Brasil, o desenvolvimento do Brasil, ele aconteceu devido ao desenvolvimento das fazendas de café? Então, veja só, uma disciplina sempre está contextualizada, está ligada com a outra. Pode observar isso, que sempre uma está falando da outra. Então, dessa página 241, nós vamos ler só esses 2 primeiros parágrafos, vamos sublinhar e vamos passar para a página 242. Da página 242, o André vai ler os 2 primeiros parágrafos para a professora. Vamos lá, André? São Paulo e Rio de Janeiro, 2 metrópoles. Você já viu o termo metrópole? Algumas pessoas pensam que metrópole é sinônimo de cidade grande. No entanto, trata-se de uma cidade cujas atividades influenciam até a vida de pessoas que não vivem nela. Para entender o papel de uma metrópole, veja o exemplo do setor de saúde. Em alguns hospitais localizados em metrópoles, como São Paulo, são tratadas pessoas de diversos estados do Brasil, alguns, inclusive, muito distantes. Continua a leitura. Para mim, Laura Matos, dos 2 últimos parágrafos. Além disso, quando o Hospital de São Paulo faz uma nova descoberta na área médica, por exemplo, isso tem efeito na vida dos moradores da metrópole e de muitos outros municípios. Observe novamente no mapa da página 240 a grande concentração de população em São Paulo. Agora, repare no mapa abaixo os detalhes da grande área urbana que forma a metrópole de São Paulo. Isso mesmo. Agora, observe aí para mim essas fotos que está na página 243. São alguns momentos da cultura da periferia. E aí tem a descrição dessa cultura embaixo de cada foto, né? E aí, dando continuidade no nosso conteúdo,
nós vamos conhecer um pouquinho do folclore. Nós estudamos o que é folclore. Nós fizemos um seminário ontem sobre o folclore. Gabriel, você sabe falar para a gente o que é o folclore? Vamos ver se a sua memória está ok? Explicar o que é folclore? Ontem nós não falamos sobre o folclore. Você se lembra o que é o folclore? Folclore? Lembro não. Alguém se lembra? Para ajudar o Gabriel? Folclore é o conjunto de tradições, de lendas, de danças. É a reunião de uma cultura de um povo brasileiro. Então, nós vamos conhecer o folclore da região sudeste. Para conhecer o folclore dessa região sudeste, vamos ouvir o Gabriel aí lendo essas principais manifestações folclóricas. Pode ler, Gabriel. Culto e festa populares. Festa do Divino, Romaria aos municípios de Aparecida e Pirapora do Bom Jesus no estado de São Paulo. Festa de Iemanjá, São Cosmé e Damião. São Cosmé e Damião. Festa juninas e carnaval. Danças e folguedos, samba, congada, folia de reis, catira, cirandas, lendas, saci pererê, lobisomem e mula sem cabeça. Artesanatos, trabalho em couro, madeira, pedra sabão, prata, cobre e cerâmica. Pratos típicos: tutu de feijão, feijão tropeiro, torta capixaba, feita com mariscos, angu mineiro, mocheca capixaba, feijoada. Ok, então aí são alguns hábitos e costumes, manifestações folclóricas dessa região. Ian, por favor, vamos parar de te chamar a atenção com essa lanterna? Obrigada. Então, veja só. E aí também na página 245, tem um Saiba Mais aí. É uma festa que acontece, é uma dança, é a catira, que também faz parte do folclore da região sudeste. E vocês terão 10 minutinhos, nada mais que isso, para responder a 246 e a 247. Observe os títulos de cada mapa para responder, para interpretar as perguntas. Então, tarefa em sala de aula, página 246, página 247.